verás com os teus olhos, porém não comerás. Eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até que morramos? Se dissermos, entramos na cidade, a fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos assentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e temos conosco um arraial dos filhos, e nos deixar viver, viveremos. E se nos matarem tão somente, morreremos. Senhor, continue conosco nessa noite, em nome de Jesus, o que ele diga. Amém. Você que conversou tem um hábito de explicar a palavra da verdade e conversar bem, e você conhece a Deus, tem um temor, e a reverência, tá? Tem a reverência de Deus também. Ou então você pode se retirar e não atrapalhar esse nome de resultado de Deus. Quem entendeu isso também? Amém. Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa está na igreja, ela nunca muda de atitude, a pessoa está na igreja como religioso, ela atrapalha aquela pessoa que quer algo da parte de Deus. Às vezes nós temos os nossos adolescentes, os nossos jovens, com a vida de pecado por causa disso. No momento que eu ouvi a palavra, estão com o ar de ironia. E eu aprendo que o Senhor está dizendo isso é coisa maligna, isso é coisa do diabo. Se uma mulher não aprende a palavra de Deus, ele continua no erro, ela continua no pecado, ele não cresce em área nenhuma. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos com um propósito aqui nessa noite, a hora da decisão. Você tem que estar decidido a mudar, você tem que estar decidido a alcançar algo da parte do Senhor, porque eu não posso mudar a sua vida, pastor não pode mudar a sua vida. Se você não mudar, nada pode mudar. Se você não mudar de atitude, nada pode mudar. Nós entendemos aqui agora, através da profecia do profeta Eliseu, ele disse agora: olha, a estas horas mais ou menos, o Deus de Israel, agora o Deus vivo, ele pode mudar essa situação. O Deus de Israel, ele pode dar vitória. Como muitas vezes eu posso ver muitas pessoas dentro da igreja, achando que você diz que um dia Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, mas infelizmente dentro da igreja há essa classe de pessoas que duvida. O que nós aprendemos aqui nessa noite, aqui esse capitão, a Bíblia diz que ele se apoiava no braço do rei. O que é isso? Ele confiava naquilo que somente o rei dava a ele. Eu estou pregando aqui para pessoas até agora, estou pregando para filhos, estou pregando para filhas, que estão se apoiando somente naquilo que o meu pai te dá, somente naquilo que a tua mãe te dá. Quero te dar uma notícia não muito boa. Se você ficar se apoiando na tua mãe, se você ficar se apoiando no teu pai, você nunca vai ter ninguém na vida, porque é o teu pai que ele pode fazer, ele já fez por você. Agora é o momento. Se você agora largar a tua mãe, largar o teu pai e se apoiar em você mesmo, muitas vezes você não cresce em área nenhuma, porque quando você apoia no teu pai, tudo que você vai fazer, ai mãe, faça isso. Fala, irmão, você tem que fazer. Até você tem que fazer. É você que tem que fazer. Irmãos, assim também é na igreja. Muitos estão se apoiando no outro. Se o irmão não fazer, eu não faço. Porque fulano, ele é o filho da igreja, ele é o filho do pastor. Porque fulano, ele é o rei. Muita gente se encontra assim na igreja. Aqui nós temos algum tipo de panelinha no grupo de jovens. Porque fulano é parente de fulano. Fulano é isso, vem por isso que eu não faço. Ei, você está se apoiando em quem? Está se apoiando em Deus ou está se apoiando no homem? Eu quero te dar uma notícia boa. Enquanto você se apoiar no homem, só vai ter uma vida de frustração. Aí agora eu quero que você entenda nessa noite. O Senhor me trouxe aqui para te falar. Venha, só você não venha. Venha. Entra nessa noite. Fala assim, o Senhor está te convidando para entrar na tenda. Fala assim, a tenda há milagre. Na tenda há milagre. Amém. Aí a Bíblia que agora o profeta liberou a palavra. Ele diz ao capitão: olha, ao menos a essas horas, preste atenção, o Senhor Deus vai morrer. Aí a Bíblia diz aqui: olha, porém o capitão cujo braço veio se apoiava e respondeu ao homem de Deus. A Bíblia diz que se fizesse o Senhor fizesse janelas do céu
Poderias suceder isso? Diz o profeta. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que nós entendemos aqui, irmãos? Tem muita gente que quer o futuro melhor. Mas na hora que Deus pegar uma profecia, a pessoa toma posse daquela profecia, fulano fala assim, será que vai acontecer? Estou falando não é de pessoas que está no mundo, estou falando de pessoas que está dentro da igreja. Será que o filho de fulano pode mudar? Estou falando de quem está na igreja todo dia, ouvindo a palavra de Deus. Será que vai mudar mesmo? Será que fulano vai ser ideia? É assim que está acontecendo com a igreja do Senhor, irmão. É assim que está acontecendo com o povo do Senhor. Até se imagina agora, que o profeta aqui agora, ele parasse aqui, e olhar, e ouvir, e se apoiar naquilo que o capitão disse. Ou foi pregado aqui ontem, aqui o capitão não era qualquer pessoa. Muitas vezes estou falando com gente da igreja. Você não é qualquer pessoa, você é um homem, você é uma mulher separada por Deus, mas muitas vezes você não quer a palavra e não quer milagre. Muitas vezes você diz coisas que não agradam ao coração de Deus. Aí o profeta diz, tudo bem. Ele sabia de quem ele estava dizendo. Fala para ele, você conhece Deus? Fala para ele, você conhece Deus? Você conhece? Mas quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Ele não vive na praça do mercado. Quem conhece Jesus e não tem uma vida íntima com ele? Quem conhece Jesus, ele já fala, vai acontecer. Quem está aqui com ele? O profeta aqui, ele não quis saber se era o capitão. Ele não quis saber se ele era a autoridade, instituída por Deus, mas a autoridade que não conhecia os princípios do mundo espiritual. Ele conhecia, ele sabia que esse homem aqui agora, ele estava duvidando de uma profecia que Eliseu liberou no nome do Todo-Poderoso. Muitas vezes é assim, irmão. Não pode dizer que você tem que ser submisso à autoridade espiritual. Acha que ele ou ela esteja cego, deixa Deus trabalhar. Faça somente aquilo que Deus mandou você fazer. Sabe por que muitas vezes na igreja tem pessoas atrofiadas, tem pessoas doentes, um semblante de derrota, só fica olhando o pecado do líder, só fica olhando o erro da liderança. Meu irmão, você vai se atrofiar igualzinho, você vai ficar doente. Tem pessoas, irmãos, às vezes vem na igreja por fim. Vem na igreja porque não tem outro lugar para ir. Vem na igreja porque a vida está enjoada na sua gela. Vem na igreja porque não tem outra direção. Igreja não é lugar de nos divertirmos. Igreja é lugar de buscar a presença de Deus. Igreja é lugar de nós termos conflito diante de Deus. Quando eu saio da minha casa, o entendimento eu vou receber a palavra. E que Deus vai mudar a minha história. Deus começa a fazer. Deus começa a operar. Então, assim, quando eu não sair desse dia, eu vou continuar sendo qualquer um. Como eu estava aqui conversando com a minha esposa no carro, às vezes tem muita gente que acha bonito dizer, estou na igreja há 10 anos, estou na igreja há 20 anos, eu vim na igreja estudar, mas nunca vi uma glória de Deus brilhar sobre ele, nunca vi uma glória de Deus usar a presença dele, irmão. Deputamento de igreja não resolve, desconstrução de igreja não resolve, nós temos que ser participantes da obra do Senhor. Quando nós participamos, nós não ficamos olhando o pecado, quando nós participamos, nós trabalhamos em prol do rei. O reino é. Tem pessoas que acham o rosto, dizer que está na igreja da fundação. Aí eu te pergunto essa noite, o que você fez para melhorar essa igreja? Porque a imigração oferecida em igreja, amém? Amém? Eu estou aqui dentro de quando abrir, no meu estudante, na mesma contato, na mesma murmuração. Nós temos que entender, irmão, Deus nos tira do mundo, Deus nos traz agora, Deus nos livra, porque Ele tem um propósito na minha sua vida. Quem tem propósito de Deus? Quem tem propósito de Deus? Vamos, irmão. Essa sua irmã que você pode ouvir, a pessoa da minha vida tem um propósito na minha vida. A pessoa da minha vida tem um propósito. Aí nós estamos aqui, aí o profeta, ele liberou e falou, olha, pois aí, capitão, tu verás e não morrerá. Olha que autoridade da parte de Deus, irmão. Aí como nós temos aí, se você observar o versículo de número 4, na entrada da porta de novo, havia um quarto
Leprosos. Vocês vão chamar de vocês? Na entrada havia um quarto leprosos. Nesses dias aqui, olha, o Ciro estava afrontando o povo de Israel. O rei Ciro vai voltar agora, ele afronta toda Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Olha, escute isso. O rei, o príncipe da potestade, que é o diabo, muitas vezes ele aflige a minha e a tua alma. Muitas vezes ele impede de você de ir, impede de você sair. O que é isso que nós entendemos aqui, irmão? Tem coisa que eu quero te ensinar agora sobre a lepra. Eu quero te ensinar agora. E esses homens aqui, a Bíblia diz que eles estavam na porta da entrada da cidade, amém? Amém, irmão? Tem pessoas que são leprosos espiritual. Não entram e não deixam ninguém entrar. Porque se você entender aqui, na época daqueles dias, era para quem era rebelde. Quem era rebelde era afastado da mesma. Ele não podia estar no meio do povo. Olha, escute. Ele não podia estar no meio do povo, que ele contaminava todo o povo. Assim é o homem que não se converteu, assim é uma mulher que não se converteu, assim é um jovem, um adolescente que não se converteu, com seus princípios mundanos, ele fica no meio da igreja e consegue contaminar todos os jovens. Assim é uma pessoa que ainda não está preparado para liderar nada. Ele consegue contaminar todo o povo de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que agora esses leprosos estavam lá na beira da porta. Ele já sabia que Israel estava sendo assediada, Israel estava sendo guerreada agora, e todo o povo estava com medo. Mas o profeta liberou a profecia. Ele disse: olha, Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história de Israel. Você vai ver e não vai comer. Ninguém podia entrar, não. Então agora olha para você ver. Homens leprosos, observou que eles eram leprosos. Eles eram leprosos. Eles eram leprosos. Não aleijados. Não aleijados. Eles eram leprosos, tá vendo? A Bíblia diz ali agora eles determinaram. Eles falaram: cara, se nós ficarmos aqui, nós vamos correr de fome. Porque Israel naquele dia, todos estavam passando uma situação caótica, todos estavam passando uma situação que não havia alimento em lugar algum, por causa dos filhos agora, pelejar contra Israel, pelejar contra o povo, irmão. Quando nós falamos aqui de falta de alimentação, é igual as pessoas querem pregar sobre os exterminadores de riqueza. A Bíblia diz que o povo de Israel plantava, os inimigos vinham e colhiam. Pastor, mas por que é isso? Eles plantavam, os inimigos colhiam. Não, olha, não existe muitas vezes esse negócio. Eu vou orar contra o cortador, eu vou orar contra o vingador, eu vou orar contra o destruidor. Querido, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos plantar e essas legiões de demônios, elas vêm e acabam com toda a lavoura, acabam com toda a plantação. Sabe por que naquele dia havia o destruidor, o cortador, o vingador? Por causa da desobediência de Israel. Hoje nós somos Israel de Deus. Se você verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus, o destruidor não pode destruir nada, a não ser que haja legalidade. Às vezes nós ouvimos dizer: não, é muito bom que nós corremos na igreja, é muito bom que nós trabalhamos, mas melhor é ter um ensinamento, mas melhor é ensinar o povo a se defender contra todas as ciladas inimigos. Israel fazia esse demônio por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Havia naqueles dias cortador, migrador, destruidor. Por causa da desobediência. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja Jesus volta uma hora dentro e não fala? Quantas pessoas da igreja, irmão? Se nós olharmos aqui agora, por causa da lepra, todo leproso, ele saía fora, sabe para você? Ele se levantava. Se você olhar agora, se você é um leitor da Bíblia, no livro de Números, capítulo 12, versículo de número 10, a Bíblia diz uma história de uma mulher que não era qualquer mulher como você não é qualquer membro, você é um separado de Deus, Deus sempre em matéria de importante, mas nem por causa disso, Deus promete de cumprir a palavra dele. Olha, Miriam não era qualquer um, você lembra muito bem da história de Miriam. Miriam era a irmã de Moisés, a qual quando ele era pequeno, ela falou que ele não teve, como agora o rei daqueles dias que iria acabar com todos os filhos. Miriam era perto, Moisés, que era seu irmão, e coloca dentro.
dizer. Mas agora, querido, Deus dá uma autoridade sobrenatural para Moisés. Mesmo que criança mais velha, Deus escolheu Moisés. Muitas vezes é dizer na igreja, e pessoas aqui sentadas dizem, eu estou na igreja há muito tempo, porque aquele que chegou agora, que está fazendo a obra, meu irmão, minha irmã, para com isso. Deus usa, Deus levanta quem Ele quer. Você está aí há muito tempo sustentado, você não quer morrer nas coisas de Deus, não seja pedra de processo. Deus usa aquele que se conhece responsabilidade do reino de Deus. Para de ser pedra de processo, para de ser usado pelo maligno. Aí agora, essa menina aqui, que é irmã de Moisés também, número 12, você pode ler uma palavra depois. A Bíblia diz aqui agora que ela e Arão, os irmãos de Moisés também, agora eles se levantam contra Moisés. E a Bíblia diz que naqueles dias, outras das pessoas que tinham lepra, falam porque não dá por quê? Por causa da desobediência. Olha para você ver, irmão. A lepra aqui, eu entendo até agora que nós somos homens e mulheres inteligentes também. Amém? Imagina até agora, se aqueles homens que estavam na porta, por lepra, alguma coisa eles tinham feito. Amém? Porque a Bíblia diz que naqueles dias, pessoas leprosas eram aqueles que desobedeciam a hierarquia de autoridade. Quantas pessoas estão doentes aqui, irmão espiritual? Quantas pessoas não vêem nada de Deus acontecendo? Irmão, olha no nome de Jesus. Volte para a tenda nessa noite. Volte a habitar aqui que Deus te convidou. Volte a fazer aqui que Deus te separou. Aí a Bíblia diz aqui agora que Miriam se levantar contra Moisés. O Senhor falou a Moisés: eu ouvi tudo. Ainda que o homem não escute, não. Ainda que o líder não escute. Mas tem Deus que está vendo tudo. Deus Deus do céu que vem da sua casa. Deus do céu que vem do seu local de trabalho. Deus do céu que na hora na escola você ficou com aquele pecado de desejar aquilo que é do mundo. Ei, você ouça, você capaz. Deus tem o melhor da sua vida. Mas enquanto você certamente te mudando, você vai ser pastor. Ora pela minha vida sentimental. E não, pastor que é pastor, ele não preocupa em orar por vida sentimental de ninguém. Ele entende a palavra de Deus. Ela entende a palavra de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quantas adolescentes estão atrofiadas na igreja? Quantas moças estão doentes na igreja? Por não entender isso, namoro com um mundano. Fala para essa pessoa, você compreende isso? Mas se tem alguns pais, algumas mães irresponsáveis, que agora existe namoro. Está no fundo aí? Você usava o Deus para te chamar para a tenda. E aí, irmão, olha para você ver esse tipo de gente que entra na moda. Olha para você ver esse tipo que entra na igreja. Não quer mudança. Não quer uma mudança de Deus verdadeiramente. Como eu costumo dizer, eles querem continuar como uma árvore de Natal. Brinco de um lado, brinco do outro. Como é que uma rapaz dessa vai ter responsabilidade com a sua filha, mano? Como é que um rapaz desse vai ter responsabilidade com o meu filho, mano? Entenda isso nessa noite, tá vendo? Os adolescentes que eu sou pastor, o Senhor está expulsando. Não estou expulsando ninguém da igreja. O Deus que eu prego aqui nessa noite, Ele não aceita isso, irmão. Deus é Deus e Ele não muda por causa de pai. Ele não muda por causa de mãe. Ele não muda por causa de pastor. Ele não muda por causa de pastor. É a vontade de Deus que se cumprir. Aí tem uns loucos vestidos de ovelha, eles vêm e pegam as cordeirinhas, eles vêm e aproveitam bastante, e a mãe diz ainda, ele vai mudar, eu estou orando, irmão, e ele não mudou ainda, ele não mudou a sua fisionomia, a mãe também às vezes tem desculpa, o palavreado, aonde você chega numa volta de fumo, eles estão lá, como bandido, não estou reprimindo ninguém, não, e vem para a igreja, vem para a igreja, porque eu fiquei 7 anos escravizado nas drogas, fiquei 7 anos escravizado na volta de fumo, mas o que eu ouvi falar de Jesus, pessoas que eu queria mudar, pessoas que eu queria fazer, que eu entendo verdadeiramente de Jesus, eu tenho a certeza
te enviou a mim, de modo algum estarei fora. Só se for Deus da treva, o diabo. Deus não mistura as coisas. E aí não me interessa, irmãos. As coisas estão de frente da obra. Está no culto aí? Está no culto aí? Muitas vezes estão de frente da obra. Nós estamos no circuito bom, você está na nossa individual. Nós temos que compreender, irmãos, o que é servir a Deus, o que é servir ao mundo. Imagina agora esse negócio, esse tal ali, porque ele havia sexual. Leva naquele dia, eram tornadas por Deus também, por causa dele. Obediência. Tem pessoas que estão leprosos espirituais. Agora, se você pegar uma outra história na Bíblia sobre a lepra, você lembra agora os ossos do Eliseu? Você lembra os ossos de Eliseu? Eliseu agora na mão ele chega diante de Eliseu. Na mão agora também não era qualquer um. Mas na mão precisava descer do sexo de Deus e mergulhar no Rio Jordão. Imagine só, na responsabilidade, ele não era qualquer um também, não. Ele era o maioral, ele era o chefe de um exército. Muitas vezes você, nós não somos nada, não. E não queremos descer diante da presença de Deus. Não queremos descer, irmãos, para ser usado por Deus. Ele vai ganhar, para ser filhos abençoados. O pai e a mãe têm que descer no pó. O pai e a mãe têm que conhecer a Deus. Agora o pai, a mãe tem princípio de um mudança. E quer corrigir o filho. Tem princípio não de uma pessoa de Deus e quer cobrar algo do filho. O pai que não está percebendo não pode cobrar nada. A mãe que não está percebendo não pode cobrar nada de filho. É por isso que nós temos jovens, adolescentes, doentes e igreja. Porque o pai disse que conhece Jesus. A mãe disse que conhece Jesus. Mas por a vida da opressão, a mãe pede. Tudo bem, você pode até fazer. Mas o nosso Deus não quer isso. Cuidado com a sua defesa e sobrevive a sua vida. Libera a palavra. Fala para as pessoas, libera a palavra. Não seja falso ou uma pessoa hipócrita. Deus ama a sua família. E Deus vai te pedir conta dos seus filhos e filhas. Deus vai pedir conta também. Amém, não? Por isso que a igreja não se conta com ele. Agora imagine só. Aí agora a mãe diz, ei, cadê o profeta? O profeta está falando com o outro. Vai lá e fala para ele que a mulher não sei de Deus. O profeta nem saiu, mano, da sua casa, nem a sua voz. Imagina agora. Aí a Bíblia diz, finalmente ficou curioso. Quem que é esse? Muitas vezes é assim, você olha para mim, com essa cara de ironia, dizendo, quem que é esse que está dizendo como eu devo cuidar dos meus filhos? Não estou querendo, meu irmão, te colocar nada. Eu estou te dizendo como profeta de Deus. A posição que você está não agrada o Deus de Israel. Você gostando ou não, vou pregar o que Deus quer. Você querendo ouvir ou não, vou te dizer o que Deus quer. Porque naquele que não for para tocar, você vai ficar aqui e vai dar conta. Quantas pessoas que não entendem que é o fim, aquilo que já está. Não sou profeta de balista, não sou profeta de um movimento, sou porta-voz de Deus. Quantos pais que esqueceram do Salmo 128, os filhos serão redentos de orelha. Quantas mães esqueceram disso? Isso é promessa da Bíblia, diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Pelo pai, pela mãe, não cumprir a palavra de Deus. Muitos filhos de crentes estão descendo a sepultura mais cedo. Muitos filhos de crentes estão sendo presos. Muitos filhos de crentes por ter isso, pastor. E Deus, pela palavra de Deus. Aí agora, na hora ele começa a reclamar. Por que ele mandou descer logo no Rio Jordão? Ele não poderia mandar em outro rio? Muitas vezes é assim. Fica falar com jeitinho a minha filha, fica falar com jeitinho com meu filho, fica falar com jeitinho com meu marido. Olha, você está usando jeitinho demais e até hoje não houve mudança na sua casa. O pau quebra lá todos os dias, só falta cair a casa. Por que tu falou com carinho com ela? Está falando com carinho demais, está ficando muito sem vergonha.
Está ficando muito sem vergonha, ele ou ela, porque você que ama fazer demais. E está perdendo seus filhos do mundo. Quem tem temor de Deus, deixa então, demora a levantar a mão porque a consciência está correndo. Quem pega a Deus, não coloca as mãos na família do joelho. Porque ele sabe que Deus vai mudar. Salmo 37 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Temer a Deus é dizendo, daqui que pode sobreviver sobre nós, irmãos. Então, se eu temo a Deus, eu não sou uma pessoa liberal aqui na minha casa para as pessoas do mundo. Nós temos que entender isso. E agora o povo que estava falando ao Senhor, mas ele não te pediu nada de vai. Ele só disse para o Senhor, vai e mergulha dessa certidão. E ele começou a relutar, perdão, enquanto você continua relutando contra a palavra de Deus, o que perde não sou eu. Eu não perco nada com isso, quem perde é você. Porque eu não culpo ninguém, eu não faço milagre. Mas através do poder da palavra de Deus, Deus ele faz milagre. Imagina eu Abraão relutou, mas ele falou, Deus é Deus. O que essa pessoa fala? Ceda no nome de Jesus. Fala para a pessoa, ceda no nome de Jesus. Ceda no nome de Jesus. Agora na mãe é uma certeza. Ele está aqui de fora. Todas as vezes agora na mãe mineira. Outra mãe chegava na casa dele. Imagina quando ele tinha toda aquela armadura. Imagina agora, ele olhando para ele, olhando para o corpo dele cheio de lepra. Olha aqui, muitas vezes acontece isso com você. Você só lembra das tristezas da hora que você vai dormir. Você vira para o lado, você vira para o outro, nem na noite de sono você está tendo paz. Pergunte, até quando nós vamos ficar vivendo assim? Até quando pessoas estão precisando tomar antidepressivo? Pessoas estão precisando tomar calmante para dormir, eu quero te ensinar algo. Isso é coisa demoníaca. Porque se eu engano a Bíblia, Salmo 4:8, a Bíblia diz, em paz eu me deito, e logo me pegarei no sono, porque só o Senhor me fará repousar com segurança. O que é isso, irmão? O salmista Davi, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, ele sabia que tinha a tribulação dos inimigos, mas ele sabia que na hora do sono dele, o Senhor guardaria o sono dele. Eu entendo que o salmista Davi diz em Salmo 126, querido, até quando nós dormimos, o Senhor cuida do sono dos seus eleitos, até enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. O Deus não está cuidando do sono de muita gente, que ela precisa tomar comprimido, é porque ela perdeu o temor de Deus, é porque ele ou ela não tem mais compromisso com Deus. Está no mundo aí? Essa pessoa fala assim, qual é os tipos? Qual é os tipos de comprimido para dormir? Rivotril? Para mim, certo de Deus não precisa nada disso não. Certo de Deus, precisa temer ao Senhor. Precisa ter vida com Senhor, com Deus. Você vai dormir fácil. Você vai dormir fácil. Agora, quem não tem vida com Deus, Deus Solomônio, 28:20, veio o espírito de perturbação. O que o povo de Deus não está sendo perturbado, o povo de Deus não tem paz nem para dormir mais. É um povo que desceu as águas, é um povo que foi batizado, é um povo que muitas vezes faz a obra de Deus, mas nem para dormir tem paz. E se de perturbação, se atentamente nós ouvimos e obedecemos o mandamento e os estatutos da palavra do Senhor nosso Deus, as bênçãos correrão atrás de nós e vai nos alcançar. Mas quando não quer obedecer, olha aqui, isso é muito sério, irmão. Muita igreja eu vou pregar. Aí quando você vai ver os namoristas, é com os tipos líderes. Os tipos líderes se acham que pode ir no mundo, namorar dentro da igreja mundana e ainda fazer a obra.
Aleluia. É filho de líder, de líder. É filho de pastor. É filho de obreiro. É filho de prefeito de fruto. A igreja vai crescer desse jeito não. Desse jeito, igreja não quer falar para a terra. Está no culto aqui, meu irmão? Está no culto, meu irmão? Desse jeito, a igreja não cresce. Não cresce, irmão. Amém? Por que pastor não cresce? Se nós entendemos a Bíblia agora, segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14, qual a comunhão há entre as trevas e a luz? Qual a comunhão há entre o injusto, ou há entre a injustiça e o injusto? Qual a comunhão há entre Deus e o maligno? Não vos associeis com julgo desigual. Aí agora nós estamos vendo a liderança da igreja, nós estamos vendo o sonho de Deus se acabando para você, por causa de alguns subordinados, por causa de pessoas que entraram nela, o espírito de Sansão. Qual é o espírito de Sansão, pastor? Sansão que poderia ser um pai ganho. Sansão ele não queria saber. O teu pai era tão irmão, Sansão, porventura, aqui no meio de nós, não tem homem que agrada. Não, pai. Muita gente diz que o pecado de Sansão foi porque ele tomou no cadáver de um leão, foi porque ele tomou um leão, não foi nada disso, não. O primeiro pecado de Sansão, se você ler a Bíblia, se você entende que você lê a Bíblia, o pecado de Sansão foi o pecado de submissão aos pais, pecado de desobedecer o pai de Sansão, além de Sansão não, Deus não vai se agradar, mas mesmo assim, Sansão ele pegou e foi. Quando estão nesse espírito das trevas, irmão, o pai é verdadeiro, a mãe é verdadeira ensina. Querido, olha pai, olha mãe, se você está vivo, se você tem a Deus, se você está fazendo aquilo que Deus quer, e o seu filho ou a sua filha está sendo subordinado, escute isso. A Bíblia diz que o inimigo furava os olhos de Sansão, quando é um jovem, quando é um adolescente, até mesmo homens e mulheres dentro da igreja que já estão cegos, não conseguem ver a glória, não conseguem ver o brilho de Deus, não conseguem ver a mudança, sabe por quê? O pecado que cobriu os seus olhos, essa pessoa, ela já não vai mais sair agora. Se você vê agora Sansão, uma única vez que a Bíblia me mostra que Sansão orou para quantas igrejas? Até hoje você sabe quanto Sansão orou? Abre, você sabe quanto? Sabe quanto Sansão orou, irmão? Foi rejeitado na pior. Deus está te chamando aí enquanto você está vivo. Não quer orar em um leite do hospital, moço e rapaz. Não quer orar quando você estiver atrofiada. Não quer orar quando você estiver doente, moço, moça. Porque se você olha a vida, a única hora que Sansão orou para onde foi, ele já estava certo. Os inimigos abusaram de Sansão. Olha aqui para você entender algo nessa noite. Esse tipo de namoro, tipo de relacionamento que não agrada a Deus. Olha, o inimigo, vamos ver, não. O inimigo está dentro da igreja, vamos ver, não. O inimigo está dentro da igreja, vamos ver. O inimigo está dentro da igreja, vamos ver. O inimigo está dentro da igreja. O inimigo está dentro da igreja, irmão. Amém? O inimigo está dentro da igreja. Alguns anos da igreja, mas ainda não teve encontro com Jesus. Tu é doido, pai. Tu é doido, mãe, de colocar a sua filha na mão dele. E assim aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que ele estava embaixo agora. Sansão pega e fala para o rapaz: olha, me coloca aqui no centro, aonde é as colunas. Aí a Bíblia diz que Sansão falou: Deus, resolvi essa hora. Enquanto os pais falavam, Sansão brincava, Sansão caçoava. Quantos santos filhos que estão aqui nessa noite, o pai está falando, a mãe está falando, está brincando. Pai, eu amo, paixão, é fruto da carne. O amor árabe é diferente, é o amor que Jesus tem pela igreja, é o amor que Jesus tem por nós. Amor árabe é diferente de paixão. Paixão é coisa da carne, paixão é desejo da carne. Quantas moças, todos casados, quantos homens dizem assim: estou apaixonado. Você nem sabe a pronúncia do que é paixão, meu filho. Você nem
paixão é coisa de prostituição, é fruto da carne. Agora, quando eu tenho uma morada, esse é o maior fruto que pode dar. É o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Se nós somos homens e mulheres, jovens e adolescentes, cheios do Espírito Santo, ele vai incomodar. Eu não posso me envolver com aquele, porque esse aí que está lendo 1 João 2,15, 1 João 2,15, porque todo aquele que ama e pratica as coisas do mundo, o amor ágape, o amor do Pai não está nele. Se o amor de Cristo Jesus está em mim, eu não posso andar junto com ele. Eu estou dizendo que quem está na igreja e já ouviu o Evangelho da verdade, eu não estou dizendo para quem está chegando e não conhece. Há uma diferença, não, de quem está chegando na igreja e de quem está na igreja. Porque quem está na igreja, quantos pastores já passou ensinou? Você continua leproso, você continua na prova. Como Sansão. Sansão não obedeceu o pai não. Sansão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Você rapaz não vai morrer. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Deus você falou, aí não vem bater na sua mãe. Começa a valorizar isso. Valoriza isso. Ontem eu estava no monte pela madrugada. Encontrei o rapaz lá, você precisa ver. Cheio de Deus. Mas ele só está cheio de Deus agora, sabe por quê? Ele esperou agora a situação, a morte de contra ele. Ele tomou 3 tiros na cabeça, tomou uns tiros disparados no corpo e estava paraplégico, estava legado. Mas nem por isso ele deixou de adorar e exaltar o nome do Senhor. É batizado na pessoa do Espírito Santo, é cheio de Deus, mas esperou primeiro vir a eternidade, esperou vir estar aleijado para adorar a Deus. Aproveite a sua oportunidade hoje, aproveite a sua oportunidade. Você está de pé, você tem saúde para adorar a Deus. Não queira pregar aquilo que está passando aqui na sua vida para conhecer o Pai de Deus e querer testemunhar a derrota. O que tem de gente na igreja, irmão, está esperando que ele seja milagre para depois dizer: Deus me colocou aqui para me testemunhar. Eu não conheço esse Deus, eu ainda não conheço esse Deus que pega um crente como aquele inferno para testemunhar. Tem gente que quer isso. Tem gente que conhece a Bíblia, ouviu falar de Deus, aí depois, olha, ele ou ela não é o suficiente para falar: olha, eu estou nessa situação por causa dos frutos do pecado. É muito isso. A pessoa fala: olha, eu estou inteiro por causa do pecado. Eu estou inteiro por causa da desobediência. Amém? Arão, ele reconheceu. Quando o Senhor manda letra sobre Arão e Miriam, Arão falou: Moisés, intercede por mim, Moisés. Intercede por Deus, por mim, Moisés. Intercede por nós. Porque se você interceder, Moisés, Deus vai ouvir. Olha, irmão querido, Arão ele reconheceu. Moisés, Miriam reconheceu também. Olha aqui nos meus olhos. Quando é que você vai reconhecer que é você que está errado? Quando é que você vai reconhecer que você que está errado? Não é as pessoas. Aí automaticamente foi agora. Deus viva, ele está bem. Deus quer fazer isso nessa noite. É a hora da decisão de entrar. Se você não entrar, meu irmão, vou te dar uma notícia não muito boa para morrer. Como no 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Se você não entrar na tenda da congregação, se você não entrar no lugar onde Deus vai cuidar de você, você lembra na história de Noé agora? Noé entrou para a arca daqueles dias que representava a tenda da congregação. Noé ele entra e fica guardado com Deus. Lá fora Deus ventania, lá fora Deus dilúvio de chuva, a cidade se cobriu toda de chuva, mas Noé e nem a sua família foi atingida. Sabe por quê? Se nós temos o Salmo 91, 1000 cairá à minha direita e 10.000 à minha esquerda, tu não serás atingido. Mas quem não será atingido, pastor? Só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, não tem como habitar com pecado, não tem como habitar com água, não tem como habitar com hipocrisia, não tem como habitar com falsidade. Só habita no esconderijo do Altíssimo, porque Mateus 5:8 diz: somos puros de coração, eles
Deus a procurar. Continue os justos, continue os santos a se santificar. Olha aqui para mim. Deixa essa pessoa procurar. Isso aí é que muito deixa o cara pecado. Continue sendo santo. Continue sendo Deus, que Deus vai te honrar. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar, como os filhos do profeta Eliseu falou para Naamã: manda ele lá e pronto, acabou. Até quando você vai aceitar um profeta hoje? Se você lembrar agora, esse profeta aqui também, a Bíblia diz assim, que o rei falou assim: não, ele só profetiza por aí. Muita gente é assim. Ele passou que só fala contra mim. Estou falando que agrada a Deus, que você está agradando a Deus. Amém? E Jesus quer dizer, ele só vira aqui pega no pé dos jovens. Jovem, eu não fiz por isso que eu sou forte. Pode vencer o maligno, mas como vencer o maligno? Através da submissão. Se não se submeter ao pai e à mãe, o maligno vai guiar a sua vida. É por isso que Deus escolhe Jó. É por isso que Deus escolhe adolescentes. Mas muitos não estão crescendo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque prefere escolher o pecado. Amém? Então, para nós entendermos demais. Aí a Bíblia diz que o profeta gerou. E o chefe falou assim: olha, será que Deus está fazendo isso? Aí ele falou assim: tu verás e não vai comer. Aí tinha 4 leprosos, 4 leprosos, sobre isso, são 4 leprosos. 4 leprosos. Estavam na porta. Estavam na porta. Aí estava na cidade. 4 leprosos, amém? Estavam na porta lá. Aí quando eu vou voltando, se nós ficarmos aqui, não glória para esse irmão acordar. Glória a Deus! Não faz mal eu acordar. Glória a Deus! Aí voltando, se nós ficarmos aqui assentados na porta, nós vamos morrer de fome. Não foi isso problema? Foi. Isso é quase verdade. Se nós ficarmos aqui assentados, nós vamos morrer de fome. Aí se nós entendemos a Bíblia, que agora não, no livro de Provérbios também, Provérbios, a Bíblia diz, Provérbios 6:5, o preguiçoso tem preguiça de levar a colher na boca. Isso é pecado, irmão. A pessoa tem dentro de casa, o pai dá, a mãe dá, amém? Fala, irmão, amém, meu irmão? Fala, você está entendendo? Fala assim, o seu pai e a sua mãe nem feito. Fala para a pessoa continuando. Mas o problema é seu, por causa da preguiça. Até para comer, você tem preguiça para levar na boca. Esse pessoal aqui, irmão, olha, não era a preguiça que estava matando ele, não. A preguiça está matando muita gente da igreja. Deus está dizendo que é com ele, Deus está mandando ele ir, Deus está mandando ela ir, aparece o curso, como preguiça. Foi está demais, e a gente Deus. Deus dá a proposta, por causa da preguiça. Amém? Aí Deus manda ali, hoje eu estou com preguiça. Quanto tempo você está tirando a bênção que Deus te deu? Já tem 1 ano, 2 anos não aconteceu. Aqui era diferente. Os leprosos, eles não tinham preguiça, mas tinham lepra. E estavam com fome. Mas a lepra, e nem a fome, tirou o subconsciente dele. Irmão, estou pregando para pessoas racionais. Você tem um entendimento da palavra de Deus. Eles eram leprosos, mas eles não perderam a consciência deles. A pessoa só perde a consciência da igreja quando dá lugar para o pecado. A nossa, o rapaz do homem, quando perde a noção do perigo da igreja, é quando dá lugar para o pecado. O obreiro, ele perde a consciência das coisas que vai destruída e vai se enfrentar por quê? Porque o pecado já tomou ele. Ele perdeu o temor. Agora, se você entende aqui, esses leprosos, eles eram conscientes, eles falaram assim, olha o período sentado. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Agora, se nós entrarmos, nem que nós caímos a fio de espada, mas nós vamos morrer, mas está fácil de alimento.
Nós vamos morrer para. Então ele vai dizer, se nós ficarmos orando, morrer. Mas se nós irmos, nós vamos nos alimentar. Quantas pessoas dizem assim, não? Ele fica parado, ele não quer ir. Quer tomar posse daquilo que Deus fez para ele ou para ela, mas ele não quer ir contra a situação. Ele prefere ficar sentado, ela prefere ficar sentada quebrando. Aí agora ele diz quando eles vão, e eles olham para você e dizem, Deus entrou na petição que ele falou para você se levantar. Quando você se levantar, Deus vai pelejar vai pelejar ao seu favor. ao seu favor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante-se. Levante, Levante, Deus tem muito para fazer na sua vida. levante, Deus tem muito para fazer na sua vida. Aí a Bíblia diz que você quiser ler, não precisa ler. Lá em 5 Reis 4. Se quiser, entramos na cidade, arrumamos na cidade. Se morremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois agora vivemos conosco no arraial dos dias. E se nos deixar viver, viveremos ou nos mataremos. Não somente morreremos. E não. Se nós compreendemos a melhor, viver com Cristo é lucro. O viver em Cristo é lucro. O morrer em Cristo. Serve de Deus é assim, irmão. Não tem esse negócio, porque eu vou não estar concordando. Não tem esse negócio, porque eu vou dar, eu não aceito isso. É a palavra de Deus, irmão. Se eu estou no perto de Deus, olha, eu vou ir, se Deus me deu a direção, Ele vai me dar vitória. Se você observar aqueles pessoal, eles não eram qualquer um. Eles tinham a ciência, eles conheciam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ter fé, nós vamos entrar agora no arraial do inimigo. Quando eu lembro agora de fé, eu lembro agora de chamar que não estou pelo seu campo de lentilha, mas quantos agora que estão perdendo o campo de lentilha por causa do pecado? Quantas moças, quantos rapazes, quantas pessoas que ainda não casaram por causa de um prato de lentilha e ainda continuam no pecado, ainda continuam no erro. Deus te levantou como Samar, Deus te levantou aqui, não com lepra, mas como filho do Deus Altíssimo, para você ir para a morte, para você ir no terreno do inimigo, porque quando você levanta, Deus vai te dar vitória. Quando você se levanta, aí a Bíblia diz que eles foram, iam lá, aí na hora que eles chegaram lá, eles viram aquele tanto de roupa lá. Eles viram aqueles cavalos tudo parados. Imagina só eles agora. O que aconteceu? Olha tanta prata, olha tanto ouro, irmãos, olha, mesmo leprosos. A Bíblia diz que esses homens se enriqueceram de tal forma. É isso que Deus quer fazer para a igreja. É isso que Deus quer fazer com homens. É isso que Deus quer fazer com mulheres. Deus quer enriquecer a igreja. Não é coisa espiritual, não. Deus quer dar um material. Porque Ele é bom de todas as coisas. Ele quer saciar a igreja. Você leva para o povo de Deus, ele saiu no Egito com muito ouro. Ele saiu rico, com muito ouro, irmão. Mas muitas vezes a casa do Senhor, as pessoas se encontram no estado de miséria, sabe por quê? Imprevisto. Como Salomão disse aqui, Provérbios 26:5. O preguiçoso tem preguiça de levar a colher na boca. Você está com saúde hoje. Você tem de como fazer a obra de Deus. A preguiça te impede. Quando eles escutam, imagina agora eles entraram e viram tudo. Não precisa ler agora, amém? Depois eu terei na sua casa. A Bíblia diz aqui em 2 Reis, capítulo 7, de número 7. Eles entraram, aí tinha muito ouro. Eles começaram a imaginar, ó, eles estavam com fome, eles alimentaram e agora eles começaram a pegar o ouro. Aí tu olha, a Bíblia diz assim, olha, ele falou assim, olha, hoje é dia de boa nova. Olha, nós temos que ir lá e anunciar. Se você não tem ele disse, olha, nós temos que ir lá e anunciar que o Deus Israel fez. Porque se nós não anunciarmos, eles vão achar criminosos. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e anunciaram. O que nós entendemos aqui com toda a sabedoria e dádiva do céu, irmão, é fé, história e
Entenda isso nessa noite. Não é porque você é diaconito, não é porque você é diácono, não é porque eu sou pastor e pastores que estão aqui, não é porque é missionário, não é porque é presidente, nós vamos ser salvos. Isso não vem de nós, insubordinados, nem terceiro lá, em nome de Jesus, não dá para o diabo não. Isso não vem de nós. Amém? Em nome de Jesus, não dá para o diabo não. Se você não quer ouvir tudo, você vai sair da igreja. Dá para o diabo não. Então, eu digo isso, Efésios 2:8. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Aí agora, os quatro aqui começaram a viver. Marcos 16:15. E por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles entenderam agora, olha, nós temos que ir lá e falar que o Deus de Israel botou o inimigo para fugir, que o Deus de Israel botou o inimigo, nós temos que ir lá e falar, Deus tira mim, Deus tira você do mundo para confiar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Nós não vamos fazer ele. Eles foram dizendo notícias. Quantas notícias boas você tem dado aquilo que Deus tem feito na sua vida? E não pecado, irmão, de ingratidão. Não testemunharam a grandeza de Deus. Eles deram a prova, mas eles foram e deram testemunho. Amém? A salvação é de Deus. Agora eles se viram salvos. Eles estavam morrendo de fome. Aí agora eles reconheceram. É o Deus de Israel que está fazendo isso. Ele está na posição que você está. Não é você que está fazendo. É Deus que está tendo de misericórdia, de permitir você vir, de permitir você com fome de vida. É Deus força, é Deus trabalho, é Deus homem, é Deus Senhor, é Deus Senhora que está permitindo você sair. Quantas pessoas agora estão com os ossos se atrofiando? Quantas pessoas agora estão usando flautas? Quantas pessoas agora estão dependendo de pessoas para levar eles ou para levar ela para tomar um banho? Quantas pessoas agora estão dependendo de uma cadeira de roda? Dependendo de pessoa. Um dia ele era independente, um dia ela era independente, mas hoje está dependendo de alguém, irmão. Jesus nessa noite aqui mandando te dizer, dependa somente dele, dependa do Senhor. Firma diante do Senhor, para de viver com o Senhor teu Deus. Tem pessoas que estão brigando. Aí começam a brigar com Deus e começam a destruir toda a família. Para de brigar com Deus. Firma Deus. Firma Deus. Para de brigar com Deus. Eu sou no Romano 32, 39, a Bíblia diz: eu sou Deus que mato, eu sou Deus que vivo, e não há Deus além de mim que tira da minha mão. Obreiro dessa igreja, presidente, vice-presidente, para de brincar com Deus. Eu posso ter a sublevar. Muitos aqui temos que usar flauta, muitos aqui vão andar de cadeira de roda e não mudar o seu comportamento. Fala que aqui tem nome de Deus. Não sou pregador de movimento, sou profeta de Deus e falo e entrego aquilo que Deus me diz. Para de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Porque Miriam, Arão brincaram com Deus. Ficaram no negócio. O moço de Javi, o moço que ele deu, ele falou: Senhor, mas por que tu não fez um ciclo de ouro? Não quero nada que não venha do meu Deus. Não quero nada. Aí agora ele deu vira as costas. Javi, ele corre. Vai, para o carro, filha, agora, o meu Senhor me mandou.
quantas vezes você está dizendo que fulano está mandando e fulano não te deu autonomia e não te fazer nada na obra? E você está dizendo que foi o seu filho que mandou. Porque está dizendo que é assim, a autoridade dele que mandou. Aí agora, você ativar. Aí ele deu, primeiro pode dos ele tinha o nome de discernimento. Porque discernimento é nome de Deus, amém? Aí ele disse, ele falou assim, de onde você vem? Aí ele falou, diabinho, eu não te disse para você não pegar nada. Mas meu Senhor, o semblante dele, resplandeceu, ele te reconheceu. Aí o profeta falou assim, olha para mim, abaixa a cabeça, não derrotar você, vitorioso. Estou te pregando aqui para você ter vida, e vida é abundância ao Senhor, para você sair do erro, para você sair do pecado. O Senhor tem que te libertar dessa lepra. Sou profeta de Deus. Agora, se você quiser continuar fora da tenda, aí a escolha é sua. Aí o profeta falou assim para ele, diabo, você pegou? Pois bem, diabo. Você desobedeceu ao profeta. Sou profeta separado, ungido por Deus. A mesma lepra que estava ali na mão, mas não está só sobre você, sobre toda a tua descendência. Para de brincar com Deus, você que é salvo. Para de brincar com Deus, você que tem a unção de Deus. Para de brincar com Deus, Deus te deu o dom de tocar. Deus te deu o dom de louvar. Deus te deu o dom de evangelizar. Deus te deu o dom de servir. Deus te deu o dom de ensinar. Deus te deu o dom de ter interpretação. Para de brincar com Deus, porque Geazi, ele esquecia o profeta. Geazi não era qualquer um. Que eu entendo a Bíblia Sagrada, maior não é o pastor, mas maior é aquele que serve a Deus. Geazi, ele esqueceu disso, ele esqueceu disso tão pouco. Ei, Jesus, maior não é quem prega, maior não é quem entrega a revelação. Diante do reino do Deus que eu estou pregando, maior é aquele que serve. Jesus, ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir a Deus. Se você vem para servir, você vai crescer diante do reino, você vai crescer diante do novo rei. Começa a servir na sua casa, começa a servir no local do trabalho, começa a servir na igreja. A lepra de Naamã vai estar sobre você e sobre toda a sua descendência. E que é sobre tudo que ele disse. O pai, a mãe, como é rebelde ao Senhor, a lepra alcança toda a família. Você está passando um oficial para me finalizar? O pai matou a mãe por causa de paixão. Apaixonado. Apaixonada. Aí matou a mãe por causa de paixão. Pastora, eu estou apaixonada pelo jovem. Pastora, e é de Deus. E virtude da graça, paixão. É coisa da mão. Crente para isso. Paixão séria. O amor não causa isso. O amor não se abre. É isso. O amor é da casa. Se você tem o amor de Cristo, não tem que você tem Senhor. O amor não há de ir que você é obrigado. Eu amo! Eu posso. O fruto do Espírito Santo é o amor. O amor é o causa dele. O que você tem que entender? Se você ama, porque o que te deu você vai perder. O medo, irmão, para preocupação. O medo para solicitação. Irmão, diz que eu sou pastor quadrangular. E Deus que vai me conduzir, irmão. Eu prego a Bíblia. Eu prego a palavra. A pessoa fica aqui, irá comigo. Mas depois você vai me agradecer por causa da pessoa de Cristo, está me usando essa noite para te abençoar.
Eu estou te abençoando, meu irmão. Pode bater no seu ombro e diz que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo outro, você está frustrado. Quando te diz, fui pregar uma vez, estava tendo tal do correção do amor. Cara, disse que Deus ia fazer, que ia acontecer a maioria das jovens, dos adolescentes estão de barriga lá no mundo. Porque a graça de graça tem na igreja. Correção de amor, para um ficar curtindo o poder da igreja. Ideia dessa não pode ter na igreja. Igreja é lugar do poder de Deus. Igreja é lugar do culto de Deus. Igreja é lugar de restauração. Igreja não pode ter isso. Igreja tem que ter o poder de Deus. Igreja tem que ter unção. Porque os nossos jovens curados, saudados, eles estão ganhando o mundo. Amém? Nós devemos entender isso. Lembra? Amém? Então, a atitude aí assim, moço, ele pegou a bola. Quanto estamos precisando? Pegando, botando fogo, pensamento. Amém? Seja amor de Cristo, abençoado no seu coração. Seja verdadeiramente amor de Cristo. O Senhor colocou no Espírito hoje para convidar o povo a entrar para dentro da vida de Jesus. Entende, irmão? Não pode haver instituição. Entenda, não pode haver falta de amor. Entenda, não pode haver desavença. Porque é considerado uma venda do Senhor. Lugar de vida de milagres, restauração, cura. Os dons são derramados aqui na igreja do Senhor, pelas introduções de mão, pelas orações, mas todos deixaram de entender isso, estão lá fora. Fala para Deus te convida hoje. Para voltar. Para voltar. Ao primeiro amor. Primeiro amor. Deus te convida mesmo. Deus te convida a voltar. A voltar. Ao primeiro amor. Vamos tomar para isso. Em nome de Jesus, vem aqui para frente, vem aqui para frente.